Agora, para melhor artista masculino, nós temos Zion T, Zico, G-Dragon, Jung Shi-won e Psy. Essa categoria não tem muito segredo pra mim, eu tenho certeza que o G-Dragon vai levar. Ele faz parte de um dos grupos que eu mais gosto. Tem uma das músicas mais bonitas do ano, Untitled 2014. Tem um álbum que teve boas vendas também no ano. E desses artistas aqui, eu acho que é o que tem o maior fandom também. Então eu acho que vai disparar em votos online. Eu acho que a votação dos jurados também vai ser por G-Dragon. Então eu tenho quase 100% de certeza nessa vida que G-Dragon vai levar essa categoria. E eu acho muito merecido. Ok? Melhor artista feminino. Nós temos aqui Sunmi, Heize, Suzy, Taeyeon e IU. Eu acabei de falar dos números da IU, né, na outra categoria. Eu acho que pode levar essa, é a minha aposta, mas eu queria mesmo que a Sunmi levasse. Já falei que Gashina, pra mim, é um dos maiores hinos do ano. Amo essa música. Foi muito bem, né, nos charts, em vendas e tudo mais. Então eu queria que vencesse, de verdade. Sunmi, eu acho que queria muito que ela levasse. Porém, eu acho que esse ano é da IU. Nós temos também a Taeyeon. Ela vendeu muito bem fisicamente, dessas aqui foi a que mais vendeu fisicamente. Só que, como eu disse, eu acho que vender fisicamente não conta tanto para grupos e cantoras, né, artistas femininas. E sem falar que ela já levou 2 vezes seguidas nessa categoria, 2015 e 2016. Então, pelo amor de Deus, Mnet, deem chance para outra pessoa. Por favor, dá pra Sunmi ou dá pra IU. Eu vou ficar feliz de qualquer forma. Mas eu acho que a IU leva esse ano. Acho que esse ano é dela. Vamos agora pra parte polêmica do vídeo, pra parte mais polêmica do Mama até agora. E eu vou explicar o porquê. Categoria de melhor grupo masculino. Os concorrentes são Seventeen, GOT7, 101, New SW, BTS e EXO. Por que é polêmico? Tinha muita gente reclamando aí que o New SW e o 101 estavam concorrendo nessa categoria por serem 101, um grupo muito novo, né, debutou em agosto, e o New SW por ser uma subunit também nova, né, que lançou há pouco tempo. Mas a grande questão, que até embasa aquela teoria de que venda física conta muito para o grupo masculino, é o fato de que esses 6 grupos foram os que mais venderam fisicamente no ano. O 101 tem o 4º álbum mais vendido do ano, e o New SW, eu não sei qual é a posição deles exatamente, porque eu só vi o top 10, e top 10 tinha tanto masculino como feminino, mas só na primeira semana tinha vendido mais de 200 mil cópias do álbum físico, o que é muita coisa pro New West. Então, eles são sim os que mais venderam. Achei estranho terem 6 nessa categoria, mas todo mundo reclamando mais do 101 do que do New West, mas eu acho que assim, se fosse só 5, quem ia ficar de fora seria o New West pela questão das vendas, seria menor. Pra ser bem sincero, não sei se o New West vendeu menos ou mais que o GOT7. É uma coisa que eu acabei de lembrar agora, que eu não peguei essa informação. Porém, são os que mais venderam, é isso que importa. Então, gente, aceitem, tá? Mas fiquem tranquilos que nenhum dos dois vai levar, tá bom? Quem eu queria que vencesse, por questões de gosto pessoal, de preferência, eu queria que o EXO vencesse. Porém, o EXO já venceu 3 vezes seguidas essa categoria. Inclusive, já venceu ano passado vendendo menos do que um outro concorrente aí. Então eu acho que, por mais que eu goste mais de EXO, eu acho que esse ano quem merecia mais por venda, por conquistas, tem fandom também, né, que cresceu bastante, é justamente o BTS. As vendas físicas do BTS estão superiores do que as vendas físicas do EXO, não muita coisa, mas tá maior. O fandom tá em ascensão, né, nesse último ano, então muito provavelmente nos votos online vai ficar aí na frente de EXO. Talvez não também, mas é uma hipótese. Mas eu ia ficar feliz se qualquer um dos dois levasse, porque eu acho que o BTS merece um pouco mais que o EXO este ano, mas eu gosto mais do EXO como um todo. Então, não sei, eu não tenho uma única aposta pra esse ano, eu tenho essas duas aí. E eu tô sendo bem seguro, porque é óbvio que vai ser um desses dois. Mas tá, se eu fosse falar um que eu acho que vai vencer, é o BTS, tá? Então essa é a minha aposta. Agora, o melhor grupo feminino. Nós temos aqui na categoria GFriend, Twice, Red Velvet, Mamamoo e Blackpink. Como eu já falei anteriormente, o meu grupo favorito feminino aqui dessas listas todas é o GFriend. Mas elas não vão levar, eu já aceitei. Tô em paz que GFriend não leva. Quem eu acho que vai levar? Red Velvet. Por quê?
Twice vendeu mais do que qualquer um desses aqui, tanto fisicamente quanto digitalmente. Porém, em votação online eu acho que Red Velvet leva. E eu acho que também na votação dos jurados eu acho que Red Velvet leva. Em vendas digitais estão parecidas, estão equilibradas, mas Twice ainda na frente. Mas eu acho que pelo painel e pelas votações online, Red Velvet tem mais chances de levar do que Twice. Apesar que eu queria que fosse Different. Vida de Buddy não é fácil. Tá? Agora, melhor performance de banda. Confesso que eu não sou um ouvinte assim de banda e tal. Conheço poucas bandas de K-pop, ou de K-rock, não sei se pode ser chamado de K-pop. Mas eu alguns desses aqui não conhecia, assisti pra poder falar, né? Então vamos aos concorrentes. O Ryuko com Tomboy, o Sunny Blue com Between Us, o Day6 com I Smile, FT Island com Wind e o Buzz com The Love. A música, o MV que eu mais gostei desses todos aqui foi Tomboy do Ryuko. Então assim, pro gosto pessoal, que eu queria que levasse seria Ryuko. Mas eu acho que esse Sunny Blue leva essa de novo. Ryuko foi o que melhor vendeu digitalmente esse ano, né, dessa categoria inteira. Em 2015 ele também tinha vendido mais do que o Sunny Blue, só que o Sunny Blue levou mesmo assim. Não sei até que ponto que venda conta nessa categoria, né, pro painel. Só que se fosse baseado em vendas e visualmente o MV eu acho que é mais interessante do que o do Sunny Blue. E a música eu gostei mais. Então eu torço muito pro Ryuko. Eu acho que esse ano eles merecem muito levar. Eu acho que não seria justo o Sunny Blue levar esse ano, porque eles venderam muito abaixo do Ryuko. E eu achei o MV, né, muito comum, muito normalzão. Então, tô torcendo pro Ryuko. Agora, melhor performance de hip hop e urban music. Nós temos aqui concorrendo Zico com Artist, Haze com Don't Know You, Madcloud com Lost Without You, Woo J com We Are, Dean com Come Over. Quem eu quero que vença? Zico. Quem eu acho que vença? Zico. Acabou. Não tem pra ninguém nessa categoria que é do Zico. Eu só acho que, assim, preferência pessoal, eu acho que ele merecia ter entrado com Anti, não com Artist. Apesar de eu gostar muito de Artist, muito. Mas Anti é um inaço, inário, e não, e sim. Essa categoria tem um histórico de premiar quem vendeu melhor digitalmente. Haze foi a que melhor vendeu digitalmente. Zico, né, Artist do Zico, foi a terceira música dessas aqui que melhor vendeu. Só que merece demais. Acho que por votação de público e também do painel, o Zico vai levar toda a certeza que eu tenho nessa minha vida. Agora pra categoria mais injusta desse ano. Tenho que me recompor, porque só de lembrar disso eu fico muito pistola, que é a categoria de melhor colaboração, tá? A categoria de melhor colaboração conta com os seguintes concorrentes: Hyolyn e Shenmue com Blue Moon, Jay Park e Doc2 com Most Hated, Dynamic Duo e Chen com Nosedive, eu acho que é assim que se pronuncia, porque eu não ouvi essa música, desculpa. IU e Oh Hyuk com Can't Love You Anymore, e So You e Baekhyun com Rain. Por que, Yuri, que essa daqui é a categoria mais injusta do ano? Por quê? Porque simplesmente não tem a maior colaboração do ano, que foi IU com o G-Dragon. Não faz sentido. Palette foi a música de colaboração, né, que mais vendeu esse ano. É um hino, foi bem nos charts, e eu amo essa música. É a música favorita da IU, e eu fiquei muito indignado de verdade que essa música não entrou na categoria, porque eu acho que merecia muito mais que algumas outras que estão aqui, inclusive essa outra da IU. Mas nem tudo nessa vida é como a gente quer. Então, se tivesse essa categoria, eu ia querer que essa música vencesse, e eu acho que ela ia vencer. Tirando essa parte de Palette, dessas músicas todas aqui, a que eu mais gosto mesmo é Rain. Então, tirando essa tristeza da injustiça assim na minha cabeça, eu quero muito que Rain vença. E acho que merece bastante, e acho que tem chance de levar também. Beleza, agora para melhor MV. Temos aqui então Spring Day do BTS, Power do EXO, Energetic do 101, Don't Wanna Cry do 17 e Signal do Twice. Eu achei até um pouco estranho eu ter escolhido justamente Spring Day do BTS e Power do EXO, porque o mais lógico
seria talvez DNA do BTS e Coco Bop do EXO, mas deu pra entender depois de um pouco de tempo que eu analisei. Porque basicamente Spring Day é um dos MVs mais bonitos da história do K-pop, visualmente falando. Ele parece um curta, ele é muito bem produzido, muito bem dirigido, a fotografia é muito bonita, a música é maravilhosa. Então deu pra entender por que Spring Day tá na lista. E Power do EXO é esteticamente impecável. Power, eu particularmente não vi nenhum erro estético, não vi erro de chroma key. Eu achei toda aquela questão dos Exoplanets no começo, sendo cada música, e eles remeterem as origens do Exo com os poderes e tudo mais, e sem falar que o aspecto visual, né, do planeta e tudo mais, as batalhas, eu achei muito bem feito. Então, por mais que Spring Day... Ai, gente, eu vou me odiar. Por mais que Spring Day seja muito bonito pra ser um filme, eu queria muito que Power levasse. Power é subestimado, a música realmente ela não é tão boa assim, mas se a gente tá falando de MV, foi um dos MVs mais bem feitos do ano e por gosto próprio eu queria muito que Power levasse e eu acho que tem chance sim de levar. Agora, para finalizar, temos a última categoria, que é melhor OST, né, que são as trilhas sonoras de dorama. Vou começar falando aqui que eu não assisto muito dorama, tá? Eu não sou muito fã, porque eu não gosto de novela, então... Eu sei que todo mundo fala, mas dorama não é nada a ver com novela, que não sei quem, blá 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 blá, mas pra mim é muito parecido. Sério, eu não consigo gostar. Então eu não assisto muito dorama. Tentei assistir algumas vezes e não deu muito certo. Pra não falar que eu nunca assisti, eu tô assistindo que é o único que eu tô assistindo até o final, que é Hospital Ship. Porque pra quem não sabe, eu sou muito fã do Reigns. E o Reigns teve uma música aí pro Hospital Ship. E aí eu falei, putz, eu gostei muito dessa música, vou ver o dorama, vou assistir, vou ver como é que é. No primeiro episódio eu estava apaixonado, tava chorando horrores. Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre Hospital Ship. Em breve, muito em breve, porque eu não consegui terminar, não tive tempo de terminar. Mas vai ter, devaguei aqui. Esse é o único dorama que eu tô assistindo, então eu tive que ouvir as músicas, analisar a venda e tudo mais, pra poder saber quem que tem mais chance de levar. Então, quais são os concorrentes? Yuri, Stay With Me, do Chanyeol com Punch, Beautiful, do Crush, I Will Go To You Like The First Snow. As três músicas são do dorama Goblin. Tem I Love You Boy, da Suzy, que é do dorama While You Were Sleeping, e temos You and I From The Beginning, do Bobagan 4, do drama Ruler Master of the Mask. Não assisti nenhum desses, como eu já falei, mas While You Were Sleeping, se eu não me engano, é um drama muito recente, então não tem muita venda ainda para poder contabilizar. I Will Go To You Like The First Snow, da Ailee, é a música mais vendida digitalmente do ano. Tá em primeiro lugar com mais de 2 milhões de downloads, então, se for levar em consideração apenas venda digital, talvez a Ailee leve. Porém, eu tô torcendo muito pra Stay With Me, do Chanyeol e da Punch, e também pra Beautiful, do Crush, porque de todas as músicas são as duas que eu mais gosto, que mais gostei quando eu ouvi, e eu acho que também venderam bem digitalmente, então não tá tão atrás de Ailee, mas eu sinceramente não sei, eu não entendo muito bem de dorama, não sei quais são os critérios maiores, como é que é o fandom, como é que eles votam e tudo mais. Porém, né, Stay With Me tem o Chanyeol do EXO, então eu não sou besta nem nada, então eu vou apostar em Stay With Me, ok? E agora as categorias Música do Ano e Artista do Ano. Como eu falei anteriormente, não existem concorrentes fixos, né, eles estão lá nas categorias que eu falei, e quem eu acho que vai vencer? Música do Ano, eu quero muito, mas muito que Really leve essa, só que eu acho que não vai levar, eu acho que Coco Bop vai levar. E Artista do Ano, bem biased, bem fandom, bem chatinho, bem nossa senhora, eu gosto muito desse grupo, eu quero muito que o EXO leve. De todos os grupos masculinos que estão concorrendo, tem dois que eu gosto mais que EXO, que são o One e Monsta X, mas nenhum dos dois vai levar, tá? Eu já tô consciente disso. E então, como eu gosto muito do EXO e o EXO vence bastante coisa no Mama, eu acho que tem muita chance de eles levarem de novo esse ano. Outra grande probabilidade também é BTS, mas não sei, eu acho que EXO leva essa como artista do ano mais uma vez. Então é isso, EXO para artista do ano e Really do Winner para música do ano. Então foi isso, galera, essas foram as minhas apostas pro Mama de 2017. Eu quero ver agora as de vocês, então deixem nos comentários o que vocês acharam das minhas apostas, o que vocês acharam nos meus comentários. Se eu falei alguma coisa muito absurda em relação à venda ou coisa do tipo, deixa aí também, porque
Eu erro também, como qualquer outra pessoa, normal. Mas não se esqueça de deixar os seus comentários com as suas apostas. Eu quero muito ver se as nossas apostas aí batem uma com a outra. Será que eu vou acertar muita coisa? Será que eu vou errar muita coisa? Como será? Eu não sei, eu tô ansioso, porque é a primeira vez que eu tô vendo o Mama de uma forma mais imersa mesmo, porque nos anos passados eu falei, Mama vai ter, aí fui lá, vi um pouquinho, vi que ganhou, beleza, feliz, blá, blá, blá. Então dessa vez não, né, por causa do canal, inclusive, eu tô fazendo esse vídeo, fiz pesquisa, me envolvi bastante com essa questão do Mama desse ano, e então eu tô bastante ansioso pra assistir, e também tô bastante ansioso pra saber como é que vai ser essa divisão aí dos 3 dias, né, nos 3 lugares. Até o presente momento eu não tenho nenhuma informação oficial de como vai ser, pelo menos eu não achei, tá? Pode ter algum lugar aí em coreano, mas não traduziram ainda, não sei. Mas o mais lógico pra mim é que eles dividem as categorias, basicamente, né? Coloca algumas categorias no Vietnã, algumas no Japão e talvez as principais no último dia lá em Hong Kong. Isso é o mais lógico pra mim. Acho que vai ser isso que vai acontecer. Mas então é isso, gente. Eu queria agradecer bastante vocês terem assistido até aqui. Esse vídeo foi bastante longo, mas tinha bastante informação também. Então eu queria muito que vocês pudessem me agradecer dando joinha aí embaixo, compartilhando esse vídeo com seus amigos, se inscrevendo no canal se você não é inscrito. Muito obrigado novamente, um grande beijo e até a próxima.